Olá, pessoal! Estamos de volta aos estudos do Regimento Interno. Hoje vamos falar sobre a seção especializada em dissídios coletivos. Falaremos sobre a composição, falaremos sobre as competências da SEDIC. Convido a todos vocês também a se dirigir ao meu site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso de 80 questões comentadas e inéditas do regimento. Já entregamos 6 aulas. Estamos partindo para as aulas finais. Então, você que adquirir hoje tem acesso já a 6 aulas completas para vocês, ok? Vamos, então, ao artigo número 46. O objetivo hoje é que tratemos sobre o artigo 46 e o artigo 47, que versam sobre a composição e as competências. Bom, a seção de dissídios coletivos ela será formada por 15 desembargadores. Então, anote no seu caderno, SEDIC, formada por 15 desembargadores, e ela será dirigida, isso que é importantíssimo, dirigida pelo presidente do TRT 15. Então, veja, formada por 15 desembargadores, dirigida pelo presidente do tribunal. E qual que é o objetivo principal dessa SEDIC? Olha, conciliar e instruir os dissídios originários e de revisão. Então, o objetivo principal aqui, vamos colocar assim na setinha, objetivos: conciliar, instruir, o quê? Dissídios originários e de revisão, ok? Na ausência do presidente desse tribunal, quem vai substituí-lo? O vice-presidente judicial. Cuidado, porque no TRT 15 nós temos essa brincadeirinha, né? Vice-presidente judicial, vice-presidente administrativo. Então, quem substitui o presidente do TRT 15 na direção da SEDIC é o vice-judicial. Então, ele faz o quê? Ele substitui, ok? E quando os dois estiverem ausentes, tanto o presidente quanto o vice-judicial, o desembargador mais antigo substituirá esses ausentes. Muito cuidado com esse artigo 46, porque ele dá uma série de questões possíveis para a sua prova. Parágrafo 1º. Não haverá distribuição de processos, exceto no órgão especial e no tribunal pleno, ao presidente e ao vice-judicial do tribunal. Então, a regra é que não será distribuído processos para o presidente e o vice-judicial, por exemplo, no âmbito da SEDIC. Mas, no órgão especial e no tribunal, essa é uma exceção onde será distribuído. Ok? Então, a regra é que não será distribuído, não terá distribuição de processos ao presidente e o vice-presidente judicial. Segundo, a seção funcionará com mais da metade dos desembargadores, que a integram, deduzidos os afastamentos legais e regimentais. Havendo necessidade para a composição do quórum, será convocado o desembargador ou juiz substituto do tribunal. Então, nós temos quais informações importantes? Vimos aqui a composição, que são 15 desembargadores, vimos quem preside e como que funciona essa SEDIC, com mais da metade dos desembargadores. Acrescenta aqui no seu esqueminha mais da metade dos desembargadores. Vamos rapidamente às competências da SEDIC. Essas competências que são enumeradas no artigo 47 são as seguintes. 1. Conciliar e julgar os dissídios coletivos e estender ou rever as sentenças normativas nos casos previstos em lei. Então, palavrinhas-chave que nós temos aqui: conciliar e julgar os dissídios coletivos. 2. Homologar as conciliações celebradas nos dissídios coletivos de que tratamos no inciso 1. 3. Julgar ações anulatórias em matéria de sua competência. Palavrinha-chave já estou grifando para vocês, tá? 4. Julgar ações cautelares em processos de sua competência. 5. Julgar os embargos de declaração
opostos aos seus acórdãos, aos próprios acórdãos da SEDIC. 6. Julgar os agravos internos e regimentais dos despachos do presidente ou dos relatores que decretarem a extinção dos processos que lhes tenham sido distribuídos e concederem ou denegarem liminares em ações de sua competência. 7. Julgar as suspeições arguídas contra o presidente e demais integrantes da sessão, nos feitos pendentes de sua decisão. 8. Julgar as exceções de incompetência que lhe forem opostas. Nós não temos mais essa nomenclatura com o CPC 2015, não é? 9. Julgar as arguições de falsidade em processos pendentes de sua decisão. Julgar as restaurações de autos da sua própria competência. 11. Julgar os recursos decorrentes de ações coletivas sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, assim como recursos interpostos em ações que envolvam controvérsias sobre eleições sindicais e atos praticados no exercício da representação sindical. 12. Julgar os habeas corpus e mandados de segurança contra atos praticados em processos cuja matéria seja de sua competência. 13. Editar, modificar ou revogar, pela maioria absoluta dos seus membros efetivos e sob a denominação de orientação jurisprudencial, o verbete de sua jurisprudência. Faça um asterisco para mim nessa número 13. Então, tanto a edição quanto a modificação ou revogação de verbete de jurisprudência será feita por maioria absoluta dos membros efetivos. 14. Julgar as ações rescisórias dos seus acórdãos. 15. Julgar os incidentes de resolução de demandas repetitivas em matéria de sua competência. 16. Julgar as reclamações que visem garantir a autoridade de suas decisões ou a observância dos acórdãos proferidos nos incidentes de resolução de demandas repetitivas. 17. Julgar a revisão de tese jurídica firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva. E, por fim, o parágrafo 1º trazendo competências ainda residuais à seção de dissídios coletivos, como, por exemplo, a previsão do inciso 1, determinar aos juízes de primeiro grau a realização dos atos processuais e das diligências necessárias ao julgamento dos feitos submetidos à sua decisão. Então, grifem para mim, juízes de primeiro grau, realização dos atos processuais. 2. Fiscalizar cumprimento das suas próprias decisões. 3. Decretar nulidade dos atos praticados em desobediência às suas decisões. 4. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias aos esclarecimentos dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. Então, requisitar diligências necessárias a esclarecimento de feitos. 5. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições decorrentes de sua jurisdição. Então, perceba, mais uma vez, que essas competências elas não são exaustivas, né? São exemplificativas. Parágrafo 2º. A conciliação e a instrução dos feitos a que se refere o inciso 1 do caput que nós tratamos competirão ao presidente do tribunal e, na sua ausência, ao vice-presidente judicial. E, por último, o desembargador mais antigo integrante da sessão. Então, coloca um quadrinho assim. Conciliação e instrução de feitos. Primeiro, presidente do tribunal. Segundo, na sua ausência, vice-presidente judicial. E, na ausência do último, ou dos dois, o desembargador mais antigo integrante da sessão. Na verdade, na ausência dos dois, desembargador mais antigo integrante da sessão. Ok? Parágrafo 3º. Os conflitos de atribuições entre os integrantes da sessão serão decididos pelo presidente ou, na sua ausência, pelo substituto, por exemplo, o vice-presidente judicial. Então, coloca assim, conflito de atribuição, tracinho, quem resolve, presidente da própria sessão, que é o presidente do tribunal. Parágrafo 4º. Somente os desembargadores participarão dos julgamentos dos incidentes de resolução de demandas repetitivas.
Tá? Então, nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, somente participarão os julgadores, os desembargadores. Ok, pessoal? Então, assim, nós fechamos as competências e a composição da seção especializada de dissídios coletivos. Qualquer dúvida, você já sabe. Basta me procurar pelas redes sociais aqui dispostas. Bons estudos para vocês e até amanhã.